Em uma cidade esquecida, um homem poderoso voltou apenas para expandir seus negócios. Em um restaurante modesto, ele viu mais do que um simples cardápio. Viu um pedido de socorro silencioso. Duas vidas marcadas pela dor cruzaram o caminho, de alguém disposto a enfrentá-la. O que começou com feridas escondidas terminou em uma revolução que ninguém esperava. Antes de descobrir os segredos dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias que transformam vidas. O vento gelado da serra chicoteava o rosto de Daniel enquanto ele descia a estrada sinuosa que levava à pequena vila de Águas Claras. Anos longe, uma vida construída em metrópoles distantes, mas o chamado das raízes era forte demais para ignorar. A antiga fazenda da família, imponente mesmo sob o desgaste do tempo e do abandono, era o motivo de seu retorno. Planos ambiciosos fervilhavam em sua mente. Transformar aquele pedaço de história em um refúgio de luxo, um hotel que misturasse o charme rústico com o conforto moderno. Um projeto que exigiria cada grama de sua energia e foco, uma fuga perfeita dos fantasmas que insistiam em assombrá-lo. As primeiras semanas foram um turbilhão de reuniões com arquitetos, engenheiros e advogados. Papelada, licenças, orçamentos. O trabalho era intenso, absorvente. Era exatamente o que ele precisava. Em meio a essa rotina frenética, um dia, sentindo a necessidade de uma pausa e um sabor mais autêntico do lugar, Daniel decidiu almoçar, no único restaurante da vila que parecia resistir ao tempo, o Fogão a Lenha. O lugar era simples, acolhedor. O cheiro de comida caseira pairava no ar, misturado ao aroma suave da madeira queimando no fogão que dava nome ao estabelecimento. Daniel escolheu uma mesa num canto, de onde podia observar o movimento escasso. Foi então que a viu. Jovem, talvez, no início dos 20 e poucos anos, movia-se com uma quietude que destoava da agitação natural do serviço. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque frouxo, e seus olhos, de um verde profundo, pareciam carregar um peso que não condizia com sua idade. Ela se aproximou da mesa de Daniel com um cardápio nas mãos, o olhar baixo, quase esquivo. "Boa tarde", disse ela, a voz baixa, quase inaudível. Daniel respondeu o cumprimento, mas seus olhos não estavam no cardápio. Estavam fixos no lado esquerdo do rosto dela. Sob a fina camada de maquiagem, um hematoma arroxeado se destacava, quase como uma mancha de tinta escura na pele clara. Havia outro, menor, perto do pulso que segurava o cardápio. Um arrepio percorreu a espinha de Daniel. Aquelas marcas não eram de um tropeço ou uma batida acidental. Eram sinais de violência. A jovem percebeu o olhar dele e, num movimento rápido, desviou o rosto, tentando cobrir a marca com a mão livre. "O senhor já decidiu?" perguntou ela, a voz ainda mais baixa, a urgência em seus olhos verdes, pedindo que ele parasse de olhar. Daniel sentiu uma pontada no peito. Uma mistura de indignação e uma estranha familiaridade com a dor que ele via nela. Ele mesmo carregava cicatrizes invisíveis, feridas da alma que o haviam moldado. Pediu o prato do dia, tentando manter a voz neutra, mas a imagem daquele hematoma grudou em sua retina. Enquanto esperava, Daniel não conseguia desviar os olhos dela. Observou-a servir outras mesas, limpar balcões, sempre com a mesma quietude, a mesma tentativa de se esconder. Notou que ela mancava levemente de uma perna, e então viu a criança. Sentada numa mesa num canto mais afastado, uma menina de uns 7 ou 8 anos desenhava concentrada num caderno velho, cabelos escuros caindo sobre o rosto, alheia ao movimento do restaurante. De vez em quando, a jovem atendente lançava um olhar na direção da menina, um misto de carinho e preocupação que iluminava brevemente seus olhos antes que a sombra voltasse. A ligação entre as duas era clara. Irmãs, mãe e filha. A diferença de idade sugeria irmãs. Daniel observou a interação sutil entre elas. Um sorriso rápido da menina na direção da jovem, um aceno discreto de volta. Havia uma cumplicidade silenciosa, uma bolha de afeto, num ambiente que para a jovem parecia hostil. A comida chegou deliciosa, mas Daniel mal sentiu o gosto.
Sua mente estava ocupada tentando decifrar a história por trás daqueles olhos tristes e das marcas no rosto. Quem faria isso? E por quê? Nos dias seguintes, Daniel voltou ao fogão a lenha. Não pela comida, embora fosse excelente, mas pela necessidade crescente de entender. Ele se sentava sempre na mesma mesa, observando. A jovem que ele ouviu ser chamada de Ana continuava a se mover como uma sombra, mas ele notou a força em seus gestos, a resiliência por trás da fragilidade aparente. A menina que ele descobriu se chamar Sofia desenhava incansavelmente, seus cadernos se enchendo de cores e formas. Daniel tentou se aproximar. Um bom dia mais demorado, um comentário sobre o clima. Ana respondia com monossílabos, educada, mas sempre mantendo a distância. Seus olhos pareciam dizer: não se aproxime, é perigoso. Aos poucos, fragmentos de conversas entre funcionários e frequentadores chegavam aos ouvidos de Daniel. Murmúrios sobre a situação difícil de Ana e Sofia, sobre um homem poderoso da região, conhecido por sua influência e métodos questionáveis. O nome dele surgia aqui e ali: Coronel Ribeiro, um sujeito temido, respeitado à força, com tentáculos que alcançavam todos os cantos da vila. As peças começaram a se encaixar, formando um quadro sombrio. Ana, órfã, responsável pela irmã mais nova, endividada com alguém poderoso, alguém que usava essa dívida para controlá-la, para ameaçá-la, talvez até para... Daniel não queria completar o pensamento, mas as marcas no rosto de Ana eram eloquentes demais. Uma tarde, enquanto Daniel estava no restaurante, a porta se abriu com violência. Um homem corpulento, com o rosto vermelho de raiva, entrou esbravejando. Seus olhos encontraram Ana. Onde você estava, sua ingrata? Pensei que tínhamos um acordo. Era a voz de Ribeiro. O restaurante congelou. Ana empalideceu, mas manteve a postura, protegendo instintivamente Sofia com o corpo. Eu estava trabalhando, coronel, respondeu ela, a voz trêmula, mas com um fio de dignidade. Trabalhando? Você sabe muito bem o que eu quero, e se não me der, a sua irmãzinha vai pagar o pato. As palavras cruéis ecoaram no silêncio tenso. Ribeiro avançou na direção de Ana, mas outros funcionários se colocaram entre eles tentando acalmar a situação. Coronel, por favor, aqui não, implorou o dono do restaurante. Ribeiro riu, um som áspero e desagradável. Aqui ou em qualquer lugar. Essa garota é minha propriedade até pagar o que deve. E se não puder pagar com dinheiro... Seus olhos percorreram Ana de cima a baixo, de forma repugnante. Daniel sentiu o sangue ferver. Queria se levantar, intervir, mas algo o deteve. A expressão no rosto de Ana. Um misto de pavor e resignação. Ela parecia acostumada àquilo. Ribeiro continuou a humilhá-la por mais alguns minutos, proferindo ameaças veladas sobre Sofia, sobre o futuro delas. Antes de sair, lançou um último olhar de desprezo para Ana. Você sabe onde me encontrar. E é melhor vir logo antes que eu perca a paciência de vez. O silêncio que se seguiu à saída de Ribeiro era pesado. Ana correu para Sofia, abraçando-a, forte, escondendo o rosto no cabelo da menina. Sofia, assustada, agarrou-se à irmã. Daniel pagou a conta, o coração apertado. Ele não podia mais ser apenas um observador. Aquela situação clamava por intervenção. Mas como? Ribeiro era poderoso, temido. Meter-se na vida dele poderia ter consequências perigosas. Naquela noite, de volta ao conforto frio de seu chalé, na fazenda, Daniel não conseguiu dormir. A imagem de Ana encolhida protegendo Sofia e a voz ameaçadora de Ribeiro se repetiam em sua mente. Lembrou-se da própria irmã, da fragilidade que a doença impôs a ela, da impotência que sentiu ao não poder protegê-la, a dor da perda que ele tentava enterrar sob camadas de trabalho e ambição, ressurgiu com força total. Ele não podia salvar sua irmã no passado, mas talvez pudesse fazer algo por Ana e Sofia no presente. Era um impulso irracional, perigoso, mas incontrolável. A empatia que sentiu por aquelas duas almas feridas era mais forte do que a prudência.
Decidiu que no dia seguinte voltaria ao restaurante. Não para comer, mas para falar com Ana, para oferecer ajuda. Ele sabia que seria difícil convencê-la a confiar em um estranho, especialmente alguém com a aparência de riqueza que ele tinha. Mas ele precisava tentar. A manhã seguinte amanheceu, cinzenta, refletindo o estado de espírito de Daniel. Chegou ao fogão a lenha antes do horário de almoço, quando o movimento era menor. Ana estava limpando as mesas, Sofia sentada no canto com seu caderno. Daniel se aproximou dela com cuidado. Ana, podemos conversar por um minuto? Ela se virou surpresa, o olhar desconfiado. Sobre o que, senhor? Sobre o que aconteceu ontem, sobre o coronel Ribeiro. Eu vi e ouvi tudo. O rosto de Ana se fechou. Não há nada para conversar. São problemas meus. Problemas que você não precisa enfrentar sozinha, insistiu. Daniel, eu quero ajudar. Ela riu sem humor. Ajudar? O senhor não entende. Ninguém pode ajudar contra o coronel. Ele controla tudo aqui. Talvez não tudo, disse Daniel sentando-se na cadeira à frente dela. Eu tenho recursos. Posso conseguir ajuda legal, talvez pagar a dívida? Ana balançou a cabeça. Não é só dinheiro. É poder. Ele quer mais do que dinheiro. Ele me quer sob o controle dele. E usa a Sofia para me forçar. Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas. Ele ameaça tirar a guarda dela de mim. Dizer que não tenho condições, que sou irresponsável. E com a influência dele, ele pode conseguir. O nó na garganta de Daniel aumentou. A crueldade da situação era estarrecedora. Usar uma criança indefesa como moeda de troca. Ana, por favor, me deixe tentar. Eu não tenho motivos ocultos. Eu me importo com o que vi, com o que vocês estão passando. Ele hesitou, pensando se devia compartilhar algo pessoal. Decidiu que sim. Eu perdi minha irmã para uma doença. E a impotência de não poder fazer nada me consome até hoje. Ver você e Sofia nessa situação me faz sentir que talvez eu possa, desta vez, fazer a diferença. Houve um longo silêncio. Hannah olhou para Sofia, depois para Daniel. A desconfiança ainda estava lá, mas um lampejo de esperança, tênue como a chama de uma vela, acendeu em seus olhos. Por que o senhor faria isso? Perguntou ela, a voz ainda baixa, mas com um tom de curiosidade. Porque é o certo a fazer, respondeu Daniel. Simples. Ninguém deveria viver com medo. Ninguém deveria ser tratado assim. Ana ponderou por mais alguns instantes. A proposta era arriscada. Confiar em um estranho rico que apareceu do nada? Mas a alternativa era continuar vivendo sob a sombra aterrorizante de Ribeiro, com a ameaça constante de perder Sofia. O desespero era um conselheiro perigoso, mas às vezes era o único que restava. Eu não sei, disse ela hesitante. Tenho medo. Medo do que ele pode fazer se souber que estou procurando ajuda. Faremos isso com discrição. Ninguém precisa saber que estou envolvido a princípio. Podemos começar com uma consulta legal, entender seus direitos, ver o que pode ser feito em relação a essa dívida e a ameaça sobre a guarda de Sofia. Daniel pegou um cartão do bolso e o estendeu para ela. Era um cartão simples, com seu nome e um número de telefone. Pense nisso. Se decidir que quer tentar, me ligue, a qualquer hora. Ana pegou o cartão com a mão trêmula, seus dedos roçando os de Daniel. O contato foi breve, mas carregado de significado. Era um pequeno gesto de confiança, uma fresta de luz na escuridão que a envolvia. Daniel se levantou. Não vou pressionar. A decisão é sua, mas saiba que estou aqui se precisar. Ele lançou um olhar para Sofia, que agora os observava com curiosidade inocente. Ela merece crescer sem esse medo, Ana. Ana assentiu, os olhos marejados. Eu sei. Daniel saiu do restaurante, sentindo um misto de apreensão e determinação. Havia dado o primeiro passo. Agora a bola estava com Ana. Ele esperava, com uma intensidade que o surpreendeu, que ela decidisse arriscar. A vida daquelas duas dependia disso. E, de alguma forma, a redenção que ele buscava para si mesmo também parecia estar ligada ao destino delas. O caminho seria longo e perigoso, mas a possibilidade de trazer um pouco de paz para Ana e Sofia
valia o risco. A luta estava apenas começando. Ele não sabia, mas aquele olhar atento às feridas de uma simples atendente de restaurante o levaria por um caminho que transformaria não apenas a vida delas, mas a sua própria, de maneiras que ele jamais poderia imaginar. O destino, com seus fios invisíveis, começava a tecer uma nova trama, ligando vidas aparentemente distantes num nó de esperança e perigo. O cartão de Daniel pesava na mão de Ana como se fosse feito de chumbo. Ela o guardou no bolso do avental, sentindo o calor do papel contra a pele. A oferta de ajuda parecia irreal, quase um delírio em meio à opressão constante que vivia. Um homem rico, desconhecido, querendo se meter em seus problemas com o Coronel Ribeiro, parecia bom demais para ser verdade. E tudo que parecia bom demais em sua vida até agora havia se desfeito em pó. Mas a alternativa era insuportável. Continuar à mercê de Ribeiro, vivendo com o medo diário de perder Sofia, de ser forçada a algo que a destruiria por dentro. A imagem de Sofia, tão pequena e vulnerável, desenhando alheia ao perigo que pairava sobre elas, era o que a impulsionava. Por Sofia, ela faria qualquer coisa, arriscaria qualquer coisa. Naquela noite, depois que o restaurante fechou e Sofia adormeceu na cama improvisada nos fundos, Ana pegou o cartão novamente. Olhou para o nome, Daniel Albuquerque. Um nome que soava forte, sólido. Lembrou-se dos olhos dele, da sinceridade que viu neles quando ele falou sobre a irmã que perdeu. Havia dor ali, sim, mas também uma determinação silenciosa. Ele parecia entender, de alguma forma, a sensação de impotência diante da perda. Hesitou por longos minutos. O telefone parecia um portal para o desconhecido, para um caminho que poderia levá-las à salvação ou a um perigo ainda maior. Mas a voz de Daniel, a promessa de que ela não precisava enfrentar aquilo sozinha, ecoava em sua mente. Respirou fundo, discou o número com os dedos trêmulos. Daniel atendeu no segundo toque. Sua voz, calma e firme, do outro lado da linha, trouxe um alívio inesperado para Ana. "Ana, é você?" perguntou ele. "Sim, sou eu", respondeu ela, a passo Matsindu, voz embargada pela emoção contida. Eu pensei sobre o que o senhor disse." "E?" incentivou Daniel sem pressionar. Eu quero tentar", disse ela, a decisão finalmente solidificada. "Por Sofia, eu não posso deixar que ele atire de mim." Um suspiro de alívio pareceu vir do outro lado. "Que bom, Ana. Você fez a escolha certa. O que você precisa agora é de segurança e orientação. Podemos nos encontrar amanhã fora do restaurante? Talvez num lugar mais discreto?" Combinaram de se encontrar numa praça afastada no dia seguinte, no horário de almoço de Ana. Ela mal dormiu, a mente fervilhando, com as possibilidades e os riscos. Contou para Sofia que iriam encontrar um amigo que talvez pudesse ajudá-las. A menina, embora ainda um pouco retraída, pareceu sentir a mudança no ar, a esperança cautelosa nos olhos da irmã. O encontro na praça foi tenso no início. Ana estava nervosa, olhando ao redor a todo momento. Daniel chegou pontualmente, sentou-se ao lado dela no banco debaixo de uma árvore frondosa. Sofia ficou perto, desenhando no chão com um graveto. "Primeiro passo", disse Daniel com uma expressão séria. "Precisamos entender a extensão da dívida e as bases legais das ameaças dele. Tenho um amigo, advogado em uma cidade vizinha, que é especialista nesse tipo de caso. Ele pode nos orientar sobre como proceder legalmente e, mais importante, como proteger você e Sofia." Ana ouviu atentamente, sentindo um fio de esperança se fortalecer. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia completamente sozinha. Daniel explicou que o advogado Dr. Elias poderia analisar os documentos, se existissem, e traçar uma estratégia para contestar as alegações de Ribeiro sobre a guarda de Sofia. "E a dívida?" perguntou Ana. "Ele diz que meu pai deixou uma dívida enorme com ele, que a casa onde morávamos era garantia." Daniel franziu a testa. "Seu pai? Quando isso aconteceu?" "Há alguns anos", respondeu Ana, a voz embargada. Depois do acidente. Meus pais, eles partiram de repente." Ela evitou a palavra, a dor ainda crua.
Ele apareceu depois, dizendo que meu pai devia a ele uma quantia alta, que se eu não colaborasse, ele tomaria tudo e me denunciaria, por fraude ou algo assim. Eu não entendi direito na época, estava perdida. E ele começou a me chantagear, a me forçar a fazer coisas que eu não queria, e agora usa a Sofia. Daniel ouvia com o coração apertado. A história de Ana era mais triste e complexa do que ele imaginava. A perda dos pais, a responsabilidade precoce por Sofia, a crueldade de Ribeiro explorando sua vulnerabilidade. Ana, você tem algum documento sobre essa dívida? Algum papel que seu pai tenha deixado? Ela balançou a cabeça. Não encontrei nada. Depois que eles partiram, eu só pensava em cuidar da Sofia. Tive que sair da escola, arrumar emprego. Ele apareceu e me pressionou muito. Eu acreditei nele. Não se culpe, disse Daniel suavemente. Ele se aproveitou de um momento de fragilidade extrema. Mas precisamos investigar isso. Se não há documentos, talvez a dívida não seja legítima. Ou talvez haja algo mais por trás. Combinaram que Daniel entraria em contato com o Dr. Elias e marcaria uma consulta. Ana tentaria, com a maior discrição possível, procurar por qualquer documento antigo em casa, algo que pudesse lançar luz sobre a situação financeira de seus pais e essa suposta dívida. Nos dias que se seguiram, a presença de Daniel na vila se tornou mais constante, embora ele tentasse manter a discrição. Frequentava o restaurante, mas agora seus olhares para Ana e Sofia eram de cumplicidade e apoio. Ele falava com o dono do restaurante, um senhor bondoso chamado Seu João, tentando entender melhor a dinâmica da vila e a influência de Ribeiro. Seu João, cauteloso, confirmou o poder do coronel, mas também expressou sua preocupação com Ana e Sofia. Enquanto isso, Ribeiro parecia sentir que algo estava mudando. Ana, encorajada pela esperança que Daniel trouxe, começou a resistir, sutilmente às suas exigências. Pequenos atrasos, desculpas esfarrapadas para não comparecer aos encontros que ele marcava. A paciência de Ribeiro, notoriamente curta, começou a se esgotar. A tensão na vila aumentou. Olhares desconfiados seguiam Daniel. Murmúrios sobre o forasteiro rico, que estava se metendo onde não era chamado. Daniel sabia que estava se tornando um alvo, mas não podia recuar. Uma tarde, o inevitável aconteceu. Daniel estava almoçando no fogão a lenha, quando ouviu gritos vindos do beco lateral do restaurante. Era a voz de Ribeiro furiosa. Você pensa que pode me desafiar, sua pirralha? Eu avisei. Se não me obedecer, as consequências serão graves. Ana respondia, a voz tensa, mas firme. Eu não vou mais fazer o que o senhor manda. Deixe a Sofia em paz. O som de um tapa ecoou, seguido por um grito de dor abafado. Daniel não pensou duas vezes. Correu para o beco. Viu Ribeiro segurando Ana pelo braço, o rosto contorcido de raiva, enquanto ela tentava se soltar. Sofia estava parada na porta dos fundos do restaurante, os olhos arregalados de pavor. Solte ela! Gritou Daniel avançando. Ribeiro se virou. Surpreso, depois um sorriso cruel surgiu em seus lábios. Ora, o príncipe encantado veio resgatar a donzela? Fique fora disso, forasteiro. Isso não é problema seu. Tornou-se problema meu no momento em que você tocou nela, respondeu Daniel a voz baixa, mas carregada de ameaça. Você não sabe com quem está se metendo, rosnou Ribeiro, empurrando Ana com violência. Ela caiu no chão, protegendo o rosto. Ribeiro avançou na direção de Daniel. Vou te ensinar a não se meter nos meus negócios. A briga foi rápida e brutal. Daniel, embora não fosse um lutador, tinha a força da indignação. Trocaram socos. Ribeiro era mais pesado, mas Daniel era mais ágil. No meio da confusão, Ribeiro tropeçou e caiu. Levantou-se, o rosto ensanguentado, a raiva redobrada. Você vai se arrepender disso, gritou ele, limpando o sangue do lábio com as costas da mão. Essa vila tem dono, e você não é bem-vindo aqui. E quanto a você, Ana... Ele apontou para ela, que se levantava com dificuldade. Sua vida acabou aqui, e a da sua irmãzinha também. Com essa ameaça, Ribeiro se virou e saiu do beco, mancando levemente, mas com o olhar fixo em Daniel, prometendo vingança silenciosa. Daniel.
correu para Ana. Você está bem? Ele te machucou muito? Ela assentiu, tremendo, os olhos fixos na saída do beco por onde Ribeiro desapareceu. Sofia correu para ela, abraçando suas pernas, chorando baixinho. Ele vai voltar, disse Ana, a voz embargada. Ele não vai deixar isso passar. Ele vai fazer alguma coisa terrível. O pânico tomou conta dela. A fresta de esperança que Daniel havia aberto parecia se fechar abruptamente, esmagada pela realidade brutal do poder de Ribeiro. Daniel a segurou pelos ombros, olhando-a nos olhos. Ele não vai fazer nada, não enquanto eu estiver aqui. Você e Sofia não podem mais ficar aqui no restaurante. Não é seguro. Ele pensou rapidamente. A fazenda. Os chalés que estavam sendo reformados. Um deles, o mais afastado, já estava habitável, embora de forma rústica. Seria um refúgio temporário longe dos olhos de Ribeiro. Venham comigo, disse Daniel decidido. Eu tenho um lugar onde vocês podem ficar. É na minha propriedade, um dos chalés. É simples, mas é seguro. Pelo menos por enquanto, até resolvermos isso. Ana hesitou ir com ele para a fazenda que pertencia à família rica que voltava para modernizar a vila. Era um salto no escuro, um passo para fora da única realidade que ela conhecia, por mais dolorosa que fosse. Eu não sei, começou ela. Ana, você viu o que aconteceu. Ele não vai parar. Aqui, vocês são alvos fáceis. Lá, estarão protegidas. É temporário, apenas até encontrarmos uma solução definitiva. Daniel olhou para Sofia, que ainda se agarrava a Ana, o rosto escondido nas dobras do avental. Pense nela. A menção a Sofia quebrou a resistência de Ana. A necessidade de proteger a irmã era mais forte do que qualquer medo ou desconfiança. Ela olhou para Daniel, para a determinação em seus olhos, para a mão estendida oferecendo um refúgio. A confiança, que havia começado a nascer com o cartão e a conversa na praça, solidificou-se naquele momento de desespero. Tudo bem, disse ela, a voz baixa, a resignação misturada com uma nova, tênue esperança. Nós vamos com o Senhor. Daniel sentiu um alívio imenso, misturado com a consciência do peso da responsabilidade que acabara de assumir. A partir daquele momento, o destino dele estava intrinsecamente ligado ao de Ana e Sofia. A luta contra Ribeiro havia escalado para um nível pessoal e perigoso, mas olhando para as duas, para a fragilidade de Ana e a inocência de Sofia, ele sabia que havia feito a única coisa que podia fazer. Ajudou Ana a se levantar, pegou Sofia no colo por um instante, sentindo o calor do pequeno corpo tremendo. Foram até os fundos do restaurante, onde Ana pegou uma pequena mala com algumas roupas e o caderno de desenhos de Sofia. Seu João, com os olhos marejados, lhes desejou sorte. Deixaram o fogão a lenha, sob o olhar curioso e apreensivo de alguns vizinhos que haviam se aglomerado. Caminharam em silêncio pela vila, Ana segurando a mão de Sofia, Daniel ao lado delas, uma figura protetora e improvável. O caminho para a fazenda parecia mais longo do que nunca. Cada passo as levando para longe da vida que conheciam e para perto de um futuro incerto, mas que, pela primeira vez, parecia conter a promessa de segurança. Chegaram ao chalé no final da tarde. Era simples, com móveis básicos, mas limpo e acolhedor. Havia uma pequena lareira, uma cozinha compacta e 2 quartos. Daniel mostrou tudo a elas. Podem ficar aqui o tempo que precisarem, disse ele. É seguro. Ninguém vai encontrá-las. Aqui. Ana olhou ao redor, sentindo um nó na garganta. Depois de tanto tempo vivendo sob ameaça, a sensação de segurança, mesmo que temporária, era quase esmagadora. Sofia explorava o chalé com curiosidade, finalmente começando a relaxar. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu em uma das camas, Ana e Daniel conversaram por horas. Ela contou mais sobre sua vida, sobre a partida repentina dos pais, sobre as dificuldades que enfrentou para cuidar de Sofia. Daniel compartilhou um pouco mais sobre a perda de sua irmã, sobre como o trabalho se tornou seu refúgio. Havia uma troca genuína de confidências, construindo uma ponte entre duas almas marcadas pela dor. A estadia temporária
planejada para ser apenas um refúgio de emergência, começou a se transformar em convivência. Os dias se seguiram, trazendo uma rotina diferente. Ana, com sua habilidade natural, começou a cuidar do chalé, a cozinhar refeições simples, mas deliciosas. O aroma de comida caseira que Daniel não sentia há anos encheu o lugar, trazendo uma sensação de lar. Sofia, aos poucos, foi se soltando. O medo em seus olhos diminuiu, substituído por uma curiosidade infantil e, finalmente, por sorrisos. Ela passava horas desenhando, agora mais à vontade, mostrando seus trabalhos para Daniel e Ana. Daniel, por sua vez, encontrou no chalé e na companhia delas um refúgio inesperado da solidão que o acompanhava. A presença de Ana e Sofia trouxe calor e vida para sua existência, antes focada apenas em negócios e no passado doloroso. Ele continuava trabalhando no projeto do hotel, mas agora havia um propósito maior por trás de tudo: proteger aquelas duas, garantir que pudessem ter um futuro seguro e feliz. Enquanto a vida no chalé se ajustava, Daniel e o Dr. Elias trabalhavam nos bastidores. O advogado começou a investigar Coronel Ribeiro, suas conexões, seus negócios. As primeiras descobertas eram preocupantes. Ribeiro tinha uma rede de influência que ia além da vila, alcançando esferas de poder na região. A dívida que ele alegava era nebulosa, sem registros claros, levantando suspeitas de que fosse apenas um pretexto para chantagear Ana. Dr. Elias também começou a reunir informações para contestar qualquer tentativa de Ribeiro de tirar a guarda de Sofia. O fato de Ana estar provendo um lar seguro e cuidado para a irmã era um ponto forte a seu favor. Mas Ribeiro não estava inativo. Sentindo-se desafiado e humilhado, ele começou a mover suas peças. Pequenos incidentes começaram a acontecer na vila. Boatos maldosos sobre Ana e Daniel se espalharam. Pressão sobre seu João no restaurante. E então, os ataques se tornaram mais diretos. Uma noite, Ana recebeu uma ligação anônima com uma ameaça velada. No dia seguinte, o fogão a lenha, o único lugar onde Ana e Sofia tinham um vínculo com a vida anterior, foi alvo de um ataque. Não foi um incêndio completo, mas o suficiente para causar danos significativos e enviar uma mensagem clara. A fúria de Ribeiro era real e perigosa. A segurança no chalé não era mais uma garantia absoluta. A luta estava longe de terminar, e as ações de Ribeiro indicavam que ele estava disposto a ir muito mais longe para reaver o controle sobre Ana e punir aqueles que ousaram se opor a ele. A tranquilidade encontrada no chalé era frágil, e o próximo movimento de Ribeiro poderia ser devastador. A notícia do ataque ao fogão a lenha chegou ao chalé como um soco no estômago. Ana recebeu a ligação de seu João, a voz embargada do velho amigo do outro lado da linha, descrevendo o estrago. Não havia sido um incêndio total, graças à rápida intervenção dos vizinhos, mas o suficiente para destruir parte da cozinha e do salão. Uma mensagem clara e brutal de Ribeiro. Ana desabou no sofá, as mãos cobrindo o rosto, as lágrimas brotando incontroláveis. Ele fez isso, soluçou ela. Eu sabia que ele não ia parar. Eu sabia. Sofia, que desenhava, no chão correu para a irmã, assustada com o choro. Daniel, que estava revisando alguns documentos, sentou-se ao lado de Ana, abraçando-a forte. Calma, Ana. Calma. Vocês estão seguras aqui. Ele não sabe que vocês estão comigo. Daniel tentava soar confiante, mas por dentro sentia a raiva e a preocupação crescerem. Ribeiro estava escalando a violência, mostrando que não mediria esforços para atingir Ana. Mas o restaurante, o seu João, disse Ana, a voz trêmula, ele não tem culpa, ele só me ajudou. Seu João está bem, tranquilizou Daniel. Ele me disse que ninguém se feriu. O prejuízo material é grande, mas ele está recebendo ajuda da comunidade. Para reconstruir, o importante agora é a segurança de vocês. Aquele incidente reforçou a urgência da situação. Daniel ligou para o Dr. Elias, relatando o ataque. O advogado, por sua vez, confirmou as suspeitas de Daniel. Ribeiro não estava agindo apenas por vingança pessoal. Suas ações pareciam coordenadas com outros movimentos na vila. Daniel, a investigação sobre o coronel está avançando.
disse Dr. Elias pelo telefone. Ele tem conexões que vão além do que imaginávamos, e há algo estranho acontecendo com os seus projetos na fazenda. Documentos sumindo, licenças sendo negadas, sem justificativa clara. Parece que alguém está usando a influência para travar tudo. Daniel sentiu um calafrio. Aquilo não era coincidência. Ribeiro estava usando todos os meios à sua disposição para atingi-lo e, por extensão, pressionar Ana. Elias. E sobre a situação da Ana e da Sofia? A dívida o aguarda. A suposta dívida é muito nebulosa, respondeu o advogado. Não há registros formais, nada que comprove um empréstimo legal. Parece mais uma invenção para chantageá-la. Quanto à guarda da Sofia, ele não tem base legal para tirá-la, a menos que consiga provar que Ana é incapaz de cuidar dela. Mas com a influência dele, ele pode tentar manipular a situação. A conversa com o Dr. Elias deixou Daniel ainda mais alerta. Ribeiro não era apenas um agressor violento, mas um estrategista cruel, usando seu poder para destruir a vida de Ana e retaliar. Daniel por sua intervenção. Nos dias que se seguiram, a vida no chalé se tornou um refúgio, mas também um campo de batalha silencioso contra a ansiedade e o medo. Hannah, embora grata pela segurança, não conseguia se livrar da preocupação. Cada barulho estranho, cada sombra na janela a fazia sobressaltar. Sofia, por outro lado, parecia florescer naquele ambiente mais tranquilo. O medo em seus olhos diminuiu, substituído por uma alegria contida. Ela passava horas desenhando, seus traços se tornando mais firmes, as cores mais vibrantes. Ana começou a cozinhar pratos que lembravam sua infância, receitas de sua mãe. O aroma de bolo de fubá, de frango caipira, enchia o chalé, trazendo um conforto nostálgico. Daniel se deliciava com a comida, sentindo um calor no peito que ia além da refeição. Era o calor de um lar, de uma família improvisada. As conversas entre Daniel e Ana se tornaram mais profundas. Ela contou sobre a vida simples e feliz que tinha antes do acidente dos pais, sobre como eles eram unidos, sobre o pai, que era contador, e a mãe que cuidava da casa e ensinava Sofia a ler e desenhar. Revelou a dor de ter que abandonar os estudos, o sonho de ser médica, para trabalhar e sustentar a irmã. Daniel, por sua vez, falou mais sobre a perda de sua irmã, sobre a culpa que carregava por não ter estado mais presente nos últimos momentos dela, sobre como a ambição e o trabalho se tornaram um escudo contra a dor. Havia uma compreensão mútua, uma partilha de vulnerabilidades que fortalecia o laço entre eles. A gratidão de Ana se transformava em afeto e o desejo de proteção de Daniel em algo mais profundo. Sofia, com sua inocência infantil, agia como um catalisador para essa conexão. Ela se apegou a Daniel mostrando-lhe seus desenhos, contando pequenas histórias. A presença da menina trazia leveza e alegria para o chalé, lembrando-os do que estavam lutando para proteger. Enquanto isso, a pressão de Ribeiro continuava. Não apenas os projetos de Daniel na fazenda estavam travados, mas também surgiram complicações inesperadas em outras áreas. Contas bancárias de Ana, que continham uma pequena poupança deixada pelos pais, foram bloqueadas sob alegações duvidosas. Pequenos comerciantes que ajudavam Ana com mantimentos receberam avisos para pararem. Ribeiro estava apertando o cerco, isolando-a. E então, a ameaça mais temida se materializou. Uma manhã, uma assistente social apareceu no chalé, acompanhada por um oficial de justiça. Tinham uma ordem para avaliar as condições de Ana como guardiã de Sofia. A alegação: denúncias anônimas sobre negligência e instabilidade financeira. Ana entrou em pânico. Era exatamente o que Ribeiro havia ameaçado fazer. Daniel interveio, apresentando-se e explicando a situação, mas a assistente social foi fria e profissional. Senhor Albuquerque, entendemos sua preocupação, mas temos que seguir o protocolo. Recebemos denúncias sérias sobre a senhora Ana e a menor Sofia. Precisamos verificar se o ambiente é adequado e se a senhora Ana tem condições de prover para a criança. A visita foi humilhante e aterrorizante para Ana. A assistente social fez perguntas invasivas, inspecionou o chalé com um olhar crítico,
anotando tudo em um bloco. Sofia, sentindo a tensão, encolheu-se perto de Ana, o medo voltando aos seus olhos. Daniel e Dr. Elias perceberam que Ribeiro estava usando sua influência para manipular o sistema. As denúncias anônimas, a rapidez com que a ordem judicial foi emitida, o bloqueio das contas de Ana, tudo apontava para uma orquestração sinistra. Ele está usando a burocracia contra nós, disse Daniel a Dr. Elias. Está criando um cenário para provar que Ana é incapaz e tirar a Sofia dela. Precisamos agir rápido, respondeu o advogado. Vou entrar com um pedido de contestação da avaliação social e tentar desbloquear as contas. Mas ele tem contatos em todos os lugares. Será uma batalha difícil. A visita da assistente social deixou Ana em estado de choque. O medo de perder Sofia era avassalador. Ela mal conseguia comer ou dormir. Daniel tentava confortá-la, garantindo que não permitiria que nada acontecesse, mas a ameaça parecia cada vez mais real e próxima. A atmosfera no chalé mudou. A leveza que Sofia havia trazido foi substituída por uma apreensão constante. Os desenhos da menina, antes cheios de sol e flores, começaram a incluir figuras sombrias e traços fortes. Daniel e Dr. Elias intensificaram a investigação. Precisavam encontrar algo que pudesse desmascarar Ribeiro, algo que o atingisse onde mais doía, seu poder e reputação. Dr. Elias focou na suposta dívida e nas finanças do pai de Ana. Daniel, usando seus próprios contatos e recursos, começou a investigar os negócios e as conexões de Ribeiro na região. A busca por documentos antigos na casa de Ana não rendeu frutos significativos sobre a dívida, mas Ana encontrou uma caixa com papéis do pai, incluindo algumas anotações e um caderno antigo. Ela mostrou para Daniel sem entender o que significavam. Meu pai era muito organizado com as finanças, disse ela. Ele anotava tudo. Daniel folheou o caderno, que continha registros de pagamentos, investimentos e algumas anotações pessoais. Nada que parecesse relacionado a uma dívida com Ribeiro. No entanto, algumas anotações sobre irregularidades e desvios chamaram sua atenção. Eram códigos, abreviações que ele não compreendia, mas que pareciam indicar algo ilícito. Ele enviou cópias dessas anotações para o Dr. Elias, que prometeu analisá-las com cuidado. A esperança de encontrar algo concreto que pudesse virar o jogo contra Ribeiro reacendeu. Mas o tempo estava se esgotando. A pressão de Ribeiro aumentava a cada dia. As visitas da assistente social se tornaram mais frequentes, sempre com um tom de avaliação negativo. Os boatos na vila se intensificaram, pintando Ana como uma mãe negligente e Daniel como um aproveitador. Uma noite, a tensão atingiu seu ápice. Uma tempestade forte caía lá fora, os ventos uivando e a chuva batendo contra as janelas do chalé. Ana estava particularmente nervosa, incapaz de se acalmar. Sofia dormia profundamente em seu quarto. De repente, um barulho alto vindo da porta da frente. Daniel e Ana se entreolharam, o coração disparado. Não era o vento, era alguém tentando arrombar. Daniel pegou um pedaço de madeira que estava perto da lareira, pronto para defender Ana e Sofia. Ana correu para o quarto da menina, acordando-a com urgência. Os barulhos na porta cessaram por um momento, seguidos por um silêncio tenso. Daniel se aproximou da porta, ouvindo. Nada, apenas o som da chuva. Eles foram embora, sussurrou Ana, voltando com Sofia nos braços, a menina sonolenta e confusa. Não sei, respondeu Daniel cauteloso. Fiquem longe da porta. Esperaram por longos minutos, o silêncio lá fora quebrado apenas pela tempestade. A tensão era insuportável. Daniel decidiu verificar. Abriu a porta lentamente, olhando para os lados. Ninguém. Apenas a escuridão da noite e a chuva torrencial. Um arrepio percorreu seu corpo. Aquilo não fazia sentido. Por que tentariam arrombar e depois iriam embora? De repente, Ana soltou um grito abafado. Daniel se virou. Ela estava parada na porta do quarto de Sofia, o rosto pálido, os olhos arregalados de horror. Sofia! Gritou, ela correndo para dentro do quarto. Daniel a seguiu, o coração gelado.
O quarto estava vazio. A cama de Sofia, antes ocupada, agora estava desfeita. E sobre o travesseiro havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Ana pegou o papel com as mãos trêmulas. Daniel se aproximou, lendo junto com ela. Eram poucas palavras, escritas à mão com uma caligrafia grosseira. Retire a denúncia. Cale a boca, ou nunca mais verá a garota. A assinatura não era necessária. Sabiam exatamente quem havia feito aquilo. Ribeiro havia cruzado a linha final. Levou Sofia. O desespero tomou conta de Ana. Um grito dilacerante ecoando pelo chalé. Daniel sentiu o chão sumir sob seus pés. Ameaças, chantagem, violência. Mas sequestrar uma criança? Aquilo era um nível de crueldade que ele não havia previsto. A pequena Sofia, a menina dos desenhos nas mãos daquele homem cruel. A luta pela justiça e pela segurança havia se transformado em uma corrida contra o tempo para salvar a vida de uma criança inocente. A noite, antes apenas chuvosa, se tornou um pesadelo. O próximo passo era incerto, mas uma coisa era clara. Não podiam mais esperar. Tinham que encontrar Sofia, custe o que custar. O grito dilacerante de Ana rasgou o silêncio da noite, misturando-se ao uivo do vento e ao barulho da chuva. Daniel a segurou enquanto ela cambaleava para trás, o papel da ameaça caindo de suas mãos trêmulas. A cama vazia de Sofia era um buraco negro no quarto, sugando toda a esperança. Sofia, minha filha! Ele levou a Sofia! Ana repetia, a voz embargada pelo pânico e pela dor. Ela tentou correr para fora do chalé, como se pudesse encontrar a menina na escuridão lá fora. Daniel a segurou firme. Ana, não, a tempestade está forte, é perigoso. Ele não pode ter ido longe com ela nesta chuva. Precisamos pensar. O choque inicial deu lugar a uma fúria fria em Daniel. Ribeiro havia cruzado todos os limites. Não era mais sobre dívidas ou propriedades. Era sobre uma criança inocente. Ele deixou um bilhete, disse Daniel, pegando o papel do chão. Leu novamente as poucas palavras cruéis. Ele quer que você retire a denúncia, que a gente cale a boca. Eu não me importo com a denúncia. Eu só quero a Sofia de volta. Ana soluçava, agarrando-se a Daniel. Por favor, Daniel, me ajude a encontrar minha filha. E nós vamos encontrar Ana. Eu prometo, disse ele, a voz firme, transmitindo uma certeza que ele lutava para sentir. Mas precisamos ser estratégicos. Ligar para a polícia local pode ser arriscado. Ribeiro tem gente em todos os lugares. Pegou o telefone e discou o número do Dr. Elias. Eram quase 2 da manhã, mas o advogado atendeu no primeiro toque, a voz sonolenta se tornando alerta ao ouvir a notícia. Ele fez o quê? Sequestrou a menina? Exclamou o Dr. Elias, chocado. Isso é gravíssimo, Daniel. Ele cruzou uma linha perigosa. Mas você está certo. Envolver a polícia da vila agora pode ser contraproducente. Precisamos de alguém de confiança, de fora. Dura. Elias prometeu acionar contatos na capital, na delegacia especializada em casos mais complexos, garantindo que a investigação fosse conduzida por agentes sem ligação com a influência de Ribeiro na região. A burocracia seria um obstáculo, mas a gravidade do crime exigia uma resposta imediata e eficaz. Enquanto esperavam o amanhecer e a chegada das autoridades de fora, a noite se arrastou, agonizante. Daniel tentava manter Ana calma, mas o desespero dela era palpável. Ela andava de um lado para o outro, olhando pela janela para a escuridão, chamando o nome de Sofia baixinho. Onde ele a levou? O que ele pode estar fazendo com ela? Ana perguntava, a voz cheia de tormento. Ele quer usar a Sofia para nos controlar, disse Daniel, tentando analisar a situação friamente, embora seu coração estivesse apertado. Ele não vai machucá-la muito fisicamente, pelo menos não de forma permanente. Ele precisa dela viva para nos chantagear. O objetivo dele é nos quebrar, nos forçar a desistir. Essa lógica cruel não trazia consolo para Ana, mas a ajudava a focar. Se Ribeiro precisava de Sofia viva, havia esperança. Daniel e Ana começaram a vasculhar o chalé e a área externa próxima, procurando por qualquer sinal,
qualquer pista que Ribeiro ou seus capangas pudessem ter deixado. Encontraram marcas de pés na lama perto da porta, mas a chuva forte já as estava desfazendo. Nenhum outro vestígio óbvio. Daniel lembrou-se das anotações do pai de Ana que ele enviou para o Dr. Elias. Havia algo ali, algo sobre irregularidades e desvios. Poderia haver alguma ligação com Ribeiro? Com seus negócios ilícitos? Ana, o caderno do seu pai, disse Daniel. Aqueles códigos, as anotações, o Dr. Elias está investigando, mas talvez haja algo ali que a gente possa entender. Algo que ele não queira que venha à tona. Ana pegou o caderno, as mãos ainda tremendo, folheou as páginas, os números e abreviações, parecendo indecifráveis. Eu não entendo nada disso, Daniel. Meu pai, ele era tão cuidadoso com tudo, mas ele nunca falou sobre problemas com Ribeiro. Talvez ele soubesse de algo que Ribeiro não queria que ninguém soubesse, sugeriu Daniel. Algum negócio escuso, alguma fraude. Algo que o coronel fez e que seu pai descobriu. A ideia plantou uma nova semente de esperança e perigo. Se o pai de Ana possuía informações comprometedoras sobre Ribeiro, isso explicaria a obsessão do coronel em controlar Ana e possivelmente o motivo da suposta dívida. Ribeiro não queria apenas dinheiro ou controle, ele queria silenciar qualquer possibilidade dessas informações virem à tona. Ao amanhecer, a chuva diminuiu, deixando a paisagem encharcada e fria. Uma equipe de investigadores de fora da vila chegou discreta, liderada por uma delegada experiente, doutora Helena. Dr. Elias havia agido rápido. Doutora Helena ouviu atentamente o relato de Daniel e Ana, observou o chalé, examinou o bilhete deixado por Ribeiro. Sua expressão era séria, mas seus olhos transmitiam competência e determinação. Coronel Ribeiro é um nome conhecido, disse ela. Temos informações sobre ele, mas nada que justifique uma ação direta sem provas concretas. O sequestro da menina muda tudo. Isso é um crime federal. Ele subestimou a gravidade do que fez. A investigação começou imediatamente. Agentes se espalharam pela fazenda e arredores procurando por pistas. Doutoras Helena e sua equipe interrogaram Daniel e Ana em detalhes, tentando obter o máximo de informações possível sobre Ribeiro, seus hábitos, seus possíveis esconderijos na região. Ana, apesar do cansaço e do desespero, reuniu forças para descrever Ribeiro, suas ameaças, a forma como ele a oprimia. Falou sobre a suposta dívida, sobre o ataque ao restaurante. Cada palavra era carregada de dor e revolta. Daniel entregou à doutora Helena o caderno do pai de Ana e as anotações com os códigos. Achamos isso. Pode ser importante. O pai da Ana era contador. Talvez essas anotações se refiram a algo ilegal que Ribeiro fez. Dona Helena pegou o caderno com interesse. Vamos analisar isso. Pode ser a chave para desmascará-lo e, mais importante, para encontrar a Sofia. Enquanto a investigação policial se movia, Daniel e Ana sentiam-se impotentes. A espera era torturante. A cada hora que passava, o medo pela segurança de Sofia aumentava. Daniel continuou a usar seus próprios recursos e contatos. Contratou investigadores particulares para trabalharem em paralelo com a polícia, focando em locais que Ribeiro costumava frequentar ou propriedades que ele possuía na região. A vila, sob o olhar atento dos investigadores de fora, parecia estranhamente silenciosa. Os moradores, temerosos de Ribeiro, evitavam falar, mas a presença da polícia e a notícia do sequestro de Sofia começavam a quebrar o muro de silêncio. Alguns, discretamente, começaram a fornecer pequenas informações aos investigadores. Pistas sobre os movimentos de Ribeiro, sobre pessoas que trabalhavam para ele. Uma dessas pistas levou os investigadores a uma propriedade rural isolada, a quilômetros da vila, que pertencia a um dos capangas de Ribeiro. Era um local remoto, de difícil acesso. Daniel insistiu em acompanhar a equipe de busca. Doutora Helena, relutante no início, acabou cedendo, reconhecendo a determinação de Daniel e a necessidade de ter alguém que conhecesse a região. A tensão no caminho para a propriedade era palpável. Cada curva na estrada de terra, cada árvore na paisagem parecia esconder um perigo. Hannah ficou no chalé sob a proteção de alguns agentes,
vivendo um tormento de espera. Chegaram à propriedade no final da tarde. Era um lugar abandonado, com uma casa caindo aos pedaços e um galpão velho. Os investigadores cercaram o local com cautela. Entraram na casa revirando tudo. Vazias. O galpão também parecia abandonado. Um cheiro forte de mofo e poeira pairava no ar. Daniel sentiu uma pontada de decepção. Teriam chegado tarde. Enquanto os agentes vasculhavam o galpão, Daniel notou uma tábua solta no chão, perto de uma pilha de feno velho. Havia um pequeno espaço embaixo. Ele se abaixou e puxou a tábua. Não havia nada ali, apenas terra úmida e algumas pedras. Mas algo chamou sua atenção. Uma pequena lasca de madeira com um desenho familiar. Era um traço infantil, inconfundível. O desenho de uma flor, igual aos que Sofia fazia em seu caderno. O coração de Daniel disparou. Sofia esteve ali. Ela havia deixado um sinal. "Doutor Helena", chamou Daniel, a voz embargada pela emoção. "Aqui, olhe!" Doutor Helena se aproximou, examinando a lasca de madeira. Seus olhos se encontraram com os de Daniel. Havia uma nova urgência em seu olhar. "Ela esteve aqui", disse ela, e deixou uma pista. Isso significa que ela está viva e que eles podem ter se movido recentemente. A descoberta, embora pequena, reacendeu a esperança. Sofia estava viva e, com a inteligência de uma criança, havia tentado deixar um rastro. Mas para onde a levaram? E quanto tempo tinham antes que Ribeiro, sentindo a pressão da investigação, decidisse tomar medidas mais drásticas? A busca por Sofia havia acabado de ganhar um novo e desesperador capítulo. A pequena lasca de madeira, com o traço infantil de uma flor desenhada nela, era mais do que uma simples pista. Era a promessa silenciosa de que Sofia estava viva. Nas mãos de Daniel, aquele pedaço de madeira úmida e suja parecia o tesouro mais valioso do mundo. Ele o mostrou à doutora Helena, a emoção embargando sua voz. "Ela esteve aqui", repetiu Daniel, a esperança reacendendo em seus olhos cansados. "Ela deixou isso, é um dos desenhos dela." Doutora Helena examinou a lasca, a seriedade em seu rosto dando lugar a uma determinação renovada. Uma criança inteligente, ela sabia que precisava deixar um rastro. Isso confirma que Ribeiro a moveu e que não estamos muito atrás. Enquanto a equipe de investigadores vasculhava a propriedade abandonada em busca de qualquer outro sinal, o telefone de Daniel tocou. Era Dr. Elias, a voz vibrante de urgência e descoberta. "Daniel, consegui decifrar mais das anotações do pai da Ana", exclamou o advogado. "É ainda mais sério do que pensávamos. Ele descobriu um esquema de desvio de fundos envolvendo Ribeiro e um político de alto escalão na capital. Há registros detalhados de pagamentos ilegais, contas secretas e até mesmo a lavagem de dinheiro através de empresas de fachada, algumas delas ligadas a propriedades na região. A informação era a peça que faltava no quebra-cabeça. A suposta dívida do pai de Ana com Ribeiro não passava de uma farsa, um pretexto para chantageá-la e, mais importante, silenciar qualquer possibilidade de que as descobertas do pai viessem à tona. O ataque ao restaurante, o bloqueio das contas, a manipulação da avaliação social e, finalmente, o sequestro de Sofia. Tudo fazia parte do plano de Ribeiro para destruir a vida de Ana e enterrar de vez as provas de seus crimes. Cruzando as informações da investigação policial na vila, as pistas sobre os negócios obscuros de Ribeiro e as anotações decifradas do pai de Ana, doutora Helena e doutor Elias convergiram para um local específico, uma antiga mina desativada a alguns quilômetros da propriedade abandonada. Era um lugar conhecido por ser isolado e, segundo rumores, usado por Ribeiro e seus comparsas para atividades ilícitas. "É o esconderijo perfeito", disse doutora Helena, traçando a rota no mapa da região. "Remoto, de difícil acesso, com túneis que podem servir de fuga. É lá que ele deve ter levado a menina." O plano de resgate foi elaborado rapidamente. Era uma operação de alto risco. Ribeiro era perigoso e provavelmente estaria bem protegido. A prioridade máxima era a segurança de Sofia. Daniel insistiu em acompanhar a equipe.
Eu preciso ir, doutora Helena. Preciso estar lá quando encontrarem a Sofia. E eu conheço um pouco a região, posso ser útil. Doutora Helena hesitou, mas a determinação nos olhos de Daniel era inabalável. Ele havia se tornado parte essencial daquela luta. Tudo bem, senhor Albuquerque, mas você seguirá nossas instruções rigorosamente. Sua segurança é importante, mas a da menina é a prioridade absoluta. Enquanto a equipe se preparava, Daniel ligou para Ana. Sua voz ao telefone era um misto de ansiedade e esperança. Encontramos uma pista, Ana. Uma lasca de madeira com um desenho da Sofia. Ela esteve na propriedade abandonada. E o Dr. Elias descobriu algo importante sobre o seu pai e o Ribeiro. Achamos que sabemos onde ela está. Estamos indo para lá agora. Ana desabou em lágrimas de alívio e medo. Por favor, Daniel, traga minha filha de volta, por favor. Eu vou trazer, Ana, eu prometo, disse ele, a voz embargada pela emoção. Fique com a doutora Helena. Ela vai manter você informada. A noite caiu, fria e tensa. A equipe de resgate se moveu sob o manto da escuridão, seus passos silenciosos na terra úmida. A antiga mina, desativada, parecia uma cicatriz na paisagem, a entrada escura e ameaçadora. Chegaram ao local e cercaram a área com cautela. Havia alguns homens fazendo guarda do lado de fora, mas a abordagem foi rápida e silenciosa. Os capangas foram rendidos sem grandes confrontos, surpreendidos pela chegada dos agentes. O desafio maior estava dentro da mina. Os túneis eram escuros que labirínticos. A equipe se dividiu avançando com lanternas e armas em punho. Daniel seguia de perto a doutora Helena, o coração batendo forte no peito. Cada sombra, cada som distante aumentava a tensão. Ouviram vozes vindo de uma galeria mais profunda. Eram Ribeiro e alguns de seus homens. A equipe se moveu com ainda mais cautela, aproximando-se do local de onde vinham as vozes. Chegaram a uma câmara maior dentro da mina. A luz fraca de uma lanterna revelava a cena. Ribeiro estava sentado em uma caixa, falando com dois homens. E a poucos metros dali, encolhida em um canto, estava Sofia. Seus olhos estavam arregalados de medo, mas ela parecia fisicamente ilesa. A visão de Sofia trouxe um misto de alívio e fúria a Daniel. Ele teve que se controlar para não avançar imediatamente. Doutora Helena deu o sinal. Polícia, mãos para cima! A surpresa foi total. Ribeiro e seus homens tentaram reagir, mas a equipe de agentes era numerosa e bem treinada. Houve um breve momento de caos, com gritos e o barulho de armas sendo jogadas no chão. Ribeiro, percebendo que estava encurralado, tentou usar Sofia como escudo. Ele correu na direção da menina, mas Daniel foi mais rápido. Num movimento instintivo, Daniel se lançou na frente de Sofia, protegendo-a com o próprio corpo. Ribeiro foi contido pelos agentes antes que pudesse alcançar a menina. Ele lutou gritando ameaças e impropérios, mas foi rapidamente dominado e algemado. Seus homens também foram presos. Daniel se virou para Sofia, ajoelhando-se diante dela. A menina o olhou por um instante, reconhecendo o rosto amigo, e então correu para ele, abraçando-o forte, soluçando. Daniel, eu estava com medo, disse ela, a voz abafada. Shh, calma, Sofia. Acabou. Você está segura agora, disse Daniel, segurando-a com força, sentindo um alívio imenso. Você foi muito corajosa, meu amor. Um dos agentes se aproximou com um rádio. Doutora Helena, conseguimos, a menina está segura. A notícia foi transmitida para Ana, que esperava angustiada no chalé. A ligação de doutora Helena trazendo a confirmação de que Sofia estava bem trouxe o fim do pesadelo. O reencontro de Ana e Sofia foi emocionante. Quando chegaram de volta ao chalé, Ana correu para a filha, abraçando-a com uma força que parecia querer compensar todo o tempo e o medo que passaram separadas. As duas choraram juntas, um choro de alívio e de dor contida. Daniel observava a cena, o coração aquecido pela emoção. Ele havia cumprido sua promessa. Havia trazido Sofia de volta para sua irmã. Com Ribeiro preso e as provas do esquema. De desvio de fundos em mãos, a situação legal de Ana mudou drasticamente. Dr. Elias agiu rapidamente,
apresentando as anotações decifradas do pai de Ana e as provas do sequestro e da chantagem. A suposta dívida foi desmascarada como uma fraude. A tentativa de Ribeiro de tirar a guarda de Sofia foi prontamente negada e a avaliação social manipulada foi anulada. Ribeiro enfrentaria acusações sérias: sequestro, extorsão, fraude e as implicações de seu esquema de corrupção. Seu poder na vila desmoronou. Aqueles que o temiam agora se sentiam livres para falar, e novas denúncias contra ele começaram a surgir. A vida no chalé começou a se acalmar. A sombra de Ribeiro havia sido removida. Sofia, aos poucos, recuperava sua alegria e espontaneidade. Seus desenhos voltaram a ser cheios de cores vibrantes e figuras felizes. Ana, livre do medo constante, começou a pensar no futuro. A casa onde morava antes com os pais e Sofia, que Ribeiro alegava ter tomado, foi devolvida a ela, pois a dívida era inexistente. Mas a vila trazia muitas lembranças dolorosas, e a ligação com Daniel havia se tornado algo mais profundo do que uma simples relação de gratidão e proteção. A convivência no chalé, a luta compartilhada, a vulnerabilidade que mostraram um ao outro, tudo isso havia tecido um laço forte entre Daniel e Ana. O afeto inicial de Ana por seu protetor se transformou em amor, e Daniel, que havia voltado para a vila buscando redenção e focado apenas em seus projetos, encontrou em Ana e Sofia um novo propósito, um lar que ele não sabia que precisava. Uma tarde, sentados na varanda do chalé, observando Sofia brincar, no jardim Daniel segurou a mão de Ana. Ana, começou ele, a voz suave. Seu pesadelo acabou. Vocês estão seguras, a casa é sua de novo. Vocês podem voltar para lá se quiserem. Ana olhou para ele, seus olhos cheios de gratidão e algo mais. Daniel, você nos salvou. Você arriscou tudo por nós. Como posso? Agradecer. Você já agradeceu, disse ele, apertando sua mão. Você me mostrou que a vida tem mais cores do que eu via antes. Você e Sofia trouxeram luz para a minha vida. Ele hesitou por um momento, reunindo coragem. Ana, eu sei que tudo aconteceu muito rápido e que vocês passaram por muita coisa. Mas eu não quero que vocês vão embora. Ana sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer, Daniel? Eu me apeguei a vocês, disse ele olhando nos olhos dela. A Sofia, ela é uma menina incrível. E você, Ana, você é a mulher mais forte e corajosa que eu já conheci. Eu amo você, Ana. As palavras de Daniel a pegaram de surpresa, mas ressoaram com o que ela sentia. O amor havia nascido em meio ao caos, um sentimento puro e verdadeiro. Eu também amo você, Daniel, disse ela, as lágrimas voltando aos olhos, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Daniel a puxou para um abraço que selava a promessa de um futuro juntos. Sofia, vendo os dois abraçados, correu até eles, querendo fazer parte daquele momento de felicidade. Os projetos de Daniel na fazenda continuariam, mas agora com um novo significado. Ele não estava apenas construindo um hotel, estava construindo uma vida, um futuro para sua nova família. A vila, outrora dominada pelo medo, começava a se reerguer, livre da sombra de Ribeiro. Ana e Sofia não voltaram para a antiga casa imediatamente. Decidiram ficar no chalé por mais um tempo, um lugar que se tornou o palco de sua luta e de seu recomeço. Ali, sob o olhar atento e amoroso de Daniel, elas começariam a curar as feridas do passado e a construir um futuro juntas. A jornada havia sido longa e perigosa, marcada pela dor e pelo medo, mas o amor, a coragem e a força dos laços familiares haviam triunfado. O amanhecer de uma nova esperança surgia no horizonte, prometendo dias mais leves e felizes para Daniel, Ana e a pequena Sofia. A família, encontrada nos momentos mais difíceis, era agora a base sólida para um futuro promissor. Fim da história, caros leitores. A história de Ana, Daniel e Sofia nos mostrou que, mesmo nas sombras mais densas, a esperança pode florescer e o amor pode ser a força que nos guia. Se esta jornada de coragem e superação tocou seu coração, convidamos vocês a continuar explorando narrativas
que celebram a resiliência humana e a beleza dos encontros inesperados. Temos uma seleção especial de histórias esperando por vocês. Para não perder nenhum capítulo emocionante das vidas que compartilhamos, inscrevam-se no canal e deixem seu like se esta história inspirou vocês. E o que vocês acharam da força de Ana, da coragem de Daniel e da doçura de Sofia? Compartilhem suas impressões nos comentários.